Quando eu cheguei na segunda de manhã, meu primeiro aluno, eu vou dar até o nome que a galera, quem já assistiu, ouviu falando isso, vai lembrar. O Mauro era um cara que me contratou, tinha me contratado há uns 2 anos atrás, dentista, me contratou e falou assim: Rafa, eu só quero parar de sentir dor no movimento de pinça, dor na cervical e dor na lombar e no meu ombro. Eu sinto dor no meu lado inteiro. Eu só quero isso. Aí ele falou assim: ó, eu não vou parar de beber, não vou parar de fumar, não quero ficar mais forte, não quero ficar grandão, não vou emagrecer. Eu só quero parar de sentir dor. E eu montei o treino dele para isso. Cara, quando eu saí da minha aula de pós no domingo, que eu cheguei na segunda-feira de manhã, 6 da manhã, que era meu primeiro aluno, o Mauro. Meu irmão, eu peguei e apliquei todos aqueles métodos que eu tinha. Eu juntei todos os métodos juntos. No mesmo treino tinha drop set, pira, tudo errado, né? Mas apliquei tudo, quase matei o Mauro. Quando acabou o treino, felizmente, aí vem o choque. Ele veio para mim e falou: Rafa, lembra por que eu te contratei? Eu falei: lembro, para parar de sentir dor. Ele: pois é. Esse treino aí que você fez comigo hoje é o treino que você gosta, não é o treino que eu gosto, não. Nossa. Eu quero aquele treino de antes. E como que era o treino dele de antes? Era o treino que ele ia 3 vezes por semana, fazia 7 exercícios, 8 exercícios numa sessão de treino. Eu trabalhava todos os dias um exercício que trabalhava todos os grupos musculares ali e para ele estava ótimo, não faltava, super frequente. E estava ali. E parou de sentir dor, obviamente o estado estético veio, o cara começou a treinar bonitinho, a bebida reduziu, parou de fumar, mas ele, entende? Aquele treinão pesadão não é o que ele queria. Então às vezes a gente pensa muito no que a gente gosta e esquece. E aí se for pensar nisso, eu vejo, tem muitas pessoas hoje que praticam corrida de rua, né? Sempre teve, mas parece estar cada vez crescendo mais. E eu vejo professores às vezes que a especialidade do cara é treinar pessoas para a corrida de rua. Aí chega uma pessoa na sua academia que o cara... eu estou falando o outro inverso agora, tá, galera? Chega um cara na academia que quer hipertrofia. O cara só quer hipertrofia. Aí eu vou lá, porque eu gosto de corrida de rua, eu vou botar o cara para fazer 20 minutos de corrida na esteira. O cara não quer aquilo. Então, assim, o que eu gosto é uma coisa para mim. Eu tenho que saber, eu tenho que ter todo o meu leque ali para saber, não, qual ferramenta eu vou utilizar para cada aluno em função das suas características, das suas particularidades, do objetivo e tudo mais. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que pensar muito, refletir muito sobre o que eu estou prescrevendo para o meu aluno. Se é o melhor para ele ou se é aquilo que eu acho que é o melhor para mim e que também seria melhor para ele. E um outro erro também que eu percebo que é comum na prescrição do exercício é não saber dosar o nível que o aluno está, no sentido de entendemos que 12 a 16 séries é um tanto de volume de treino bacana e a pessoa pega um aluno que não conhece e já chega aplicando isso que ele considera o ótimo, Sim. Sem passar por uma adaptação. O que você considera assim de bom senso para que o profissional saiba nivelar e preparar ele para chegar no padrão ouro, né, da musculação? Okay. Precisa ter etapas, né? Precisa. A gente veio daquela época que tinha as fichas de treino, né? Que tinha o iniciante, o intermediário, o avançado, o AB, o ABC, ou 5 vezes na semana, aquelas fichinhas na caixa. Hoje em dia parece que todos os treinos já estão vindo pronto, assim, né? Na internet. As pessoas tem jovens de 18 anos que estão na faculdade e estão vendendo planilha de treino já. Perfeito. E ela vem lá, no modo Jay Cutler. Sim. Cara, eu penso assim, ó. Você bateu num ponto aí que é muito determinante, que é como eu determino o nível de treino do meu aluno? É somente pelo quanto de força ele faz, percentualmente, em relação à sua massa corporal? Se o cara faz um supino com 100% da massa corporal, ele é treinado? Se faz um agachamento com 150, ele é treinado? Beleza, em força. E a técnica? Qual o repertório motor dessa pessoa? Beleza, o cara às vezes faz um bom agachamento, mas o afundo é uma porcaria. Então esse é um outro ponto. Qual o lastro que essa pessoa tem? Porque às vezes a pessoa tem 5 anos de treino de musculação, mas o cara não vai 5 anos frequentes, não se dedica ao treino. Vou dar um exemplo, voltar nesse mesmo exemplo desse meu aluno. Esse meu aluno ficou comigo por 15 anos. Por 15 anos, eu tive que parar de dar aula para ele porque eu fui para o doutorado. Por 15 anos, eu tinha que todo treino corrigir a remada baixa dele, dentre outros exercícios. Sabe aquela pessoa que vai na musculação, ele quer fazer o exercício, mas ele não tem aquele tesão de preocupar com a técnica, ele vai ali e quer fazer para cumprir tabela? Então, será que eu vou considerar esse cara que treina há 15 anos um cara experiente para eu poder... Não, às vezes não. Uhum. Então, acho que esse é um ponto. Então, o que eu faço na minha prática, né, sabendo isso tudo e pensando que eu posso ter ali na minha mão uma pessoa que quer muito hipertrofia, que é um atleta, ou uma pessoa que é um mero mortal, vamos chamar assim, né, que eu me incluo nesse pacote. Eu não planejo um treino antes de conhecer essa pessoa. Então, eu fui lá, fiz uma anamnese, a pessoa me descreveu tudo, fiz avaliação física, se for o caso, fiz tudo e tal. Depois eu vou para a musculação.
os primeiros 3 treinos são praticamente uma avaliação que eu estou fazendo do repertório motor, o que ele vem treinando, né? E aí, sendo os movimentos que ele consegue. Exato. Né? E aí, o que eu faço nesses treinos? Eu coloco exercícios de alta complexidade, não de peso falando alta complexidade de execução. Uma remada curvada, esse você consegue fazer? Um afunda ele consegue? Um stiff? Um supino? Como é que é a técnica de... Então, eu pego exercícios difíceis de ser executados e vou vendo o que essa pessoa consegue ou não. Ali eu consigo entender execução, técnica, mas também alguns gestos eu já consigo enxergar. Pô, isso aqui não está acontecendo tão legal por causa de flexibilidade, está faltando isso aqui, né? E aí tem 2 exemplos clássicos para isso que já aconteceram comigo, né? O primeiro exemplo, uma vez eu fui dar um treino para um cara policial civil, um cara grandão, igual você assim, muito forte. E aí fui treinar esse cara e o cara falou assim, desse jeito, tá? À época o cara falou comigo assim, eu quero um treino para homem, viu? Monta um treino para homem. Eu trabalhava na musculação. Aí eu peguei e montei um treino com séries e na hora de passar o treino para esse cara, eu passei o treino todas as séries até a falha. E eu fiz o treino que ele vinha fazendo. Então assim, eu peguei o seu treino que você faz hoje, eu faço 4 peitoral, 3 para tríceps, por exemplo. Eu fiz exatamente isso. Só coloquei os meus exercícios, que eu gostaria, e coloquei ele para fazer. Quando eu levei os 2 primeiros exercícios até a falha, ele não conseguiu completar o treino. Por quê? Ele treinava sempre longe da falha. Então ele fazia às vezes 5, 6 exercícios no treino dele para peitoral, por exemplo, mas em nenhum exercício ele ia até a falha. Então talvez se ele fizesse 3 exercícios até a falha, ele não suportaria os outros 3, entende o que eu quero dizer? Então esse é um cenário, o cara treina com alto volume, mas como é que está a intensidade de cada série que ele está fazendo? Né? Então esse é um exemplo de, poxa, esse cara relata que é muito treinado, você olha para o cara é altamente treinado, com bom volume e tal, tinha força pra caramba, mas quando você vai expor esse cara a um treino no limite, ele não suporta, porque não é aquilo que ele faz. E o outro exemplo é, um aluno recente me procurou, 85 anos, postei até um vídeo dele na rede social ontem, o senhor Levi, 85 anos. Mas olha, um cara aparentemente saudável assim, faz, pô, velho, mas é um senhor de 85 anos. Mas vou seguir meu protocolo, que é uns 2, 3 treinos ali, para ver o que esse cara, como que é o repertório dele, né? Todos os exercícios dele, uma nota 8,5, 9 de execução. O agachamento, o stiff, levantamento terra, remada, bem supino. Treinado. Eu falei, cara, 85 anos. Ou seja, imaginem, se essa pessoa começou hoje, ele, né? Ele vinha fazendo, já vinha treinando com outro professor, veio treinar comigo. Pô, o repertório desse cara era muito bom. Então, talvez com ele, uns 2 primeiros meses que eu teria que ensinar exercício para ele, eu posso meio que dar uma acelerada nessa etapa, porque ele já tem um bom repertório motor. Então, com ele eu já consegui. Hoje ele está treinando com um volume legal, com uma intensidade legal e tem, sei lá, poucos meses que ele está comigo. Mas por causa do repertório. Então, assim, eu entendo que eu tenho que... Pô, quando a gente está começando na profissão, a gente dá muito vacilo, né? Mas o que eu percebo hoje é que assim, a gente tem que entender muito bem quem é aquele cliente que está na nossa mão, entender muito bem, conversar, executar exercício, para ver onde eu vou atirar, sabe? E talvez fazer toda a análise. E não é só de anamnese, avaliação física, não é só isso. É ver a pessoa executando.